vamos lá. Craquete gravando. Quais são algumas das principais dificuldades que você enfrentou ou enfrenta por ser uma adolescente negra? As dificuldades mais difíceis que eu tenho é a aceitação. Porque às vezes quando você chega num local, as pessoas te olham estranho. Tipo, nossa, a menina é negra, deve ser de periferia, deve ser suja, essas coisas. E isso é um preconceito que eu vivo onde eu sempre entro, né? Então acho que a aceitação é difícil. Cara, acho que é a desigualdade, sabe? Ou a comparação também. Acho que tem muito isso hoje em dia. Mano, oportunidades, eu acho que foi a principal. Acho que a questão... Na verdade, são algumas coisas, mas eu vou entrar nessa questão de autoestima. Porque eu sempre soube que eu, por exemplo, era diferente da minha mãe. Mas eu tinha dificuldade de aceitar isso quando eu era pequena. Tipo, eu não entendia por que o meu cabelo era tão difícil de cuidar. Eu não entendia que, tipo, a minha pele era de uma cor diferente, que eu ia passar por situações diferentes da realidade dela. E eu acho que ela teve um pouco de dificuldade com isso também. Então, eu acho que durante a minha infância / adolescência, eu tive muito essa dificuldade de me entender e de aceitar, tipo, que tanto a minha cor de pele, quanto o meu cabelo e a minha aparência não era errada, sabe? Algumas brincadeiras na escola que, tipo, o fato, tipo, de não me chamarem pelo nome, tipo, neguinho, tipo, negão, ou às vezes, tipo, uma brincadeira, às vezes brinca, né, você é escuro e tal, você parece macaco, tipo isso, essas brincadeiras. Eu acho que a questão da minha autoestima, porque quando eu vejo que eu sou uma pessoa negra e, tipo, eu tenho que lidar com muitas pessoas brancas no meu dia a dia, em qualquer ambiente que eu vou ter que lidar com uma pessoa assim, eu penso como eu vou me ver, como que eu vou lidar com essa situação. Eu acho que na minha adolescência, diferente de hoje, não se tinha tantos produtos para cabelos crespos, para cabelos ondulados, não se tinha tantas pessoas que fossem referências de belezas pretas, né? Então a gente acabava se embranquecendo muito para caber, para estar ali, para caber, para ser vista como algo bonito, como algo belo. E como essas dificuldades afetaram a sua autoestima e autoconfiança? Nossa, isso afetou de uma forma grotesca, porque foi uma coisa que não foi consciente, foi entrando no subconsciente. Quando você vê, você fala, nossa, eu sou feia, eu sou preta, eu não gosto do meu cabelo, não gosto do meu nariz, não gosto das minhas coxas. E isso foi sendo uma barreira muito grande pra mim durante a minha infância. Afetaram até os meus, acho que mais ou menos os 10, 11 anos, onde eu parei de querer ser um exemplo branco. Tipo, esconder os meus traços negros, não gostava do meu rosto, não gostava do meu cabelo, alisava ele. Então foi aí que eu parei de ligar e parou de afetar minha autoestima e minha autoconfiança. Com certeza afetou, né? Pelo menos no ambiente que eu cresci, eu nunca tive referências de muitas pessoas negras fora da minha família. Então eu nunca me senti pertencente, nunca me senti tão bonita e coisas do tipo, porque parecia que eu nunca estava ali. Eu acho que meu autoestima era nos ambientes, né? Quando eu chegava nos ambientes, eu via que tinha uma questão de, sabe, não quero estar ali, não quero, enfim. Cara, afetar a autoestima e a autoconfiança é um assunto porque, assim, quando eu vejo que eu tô sendo comparado com uma pessoa branca, eu também não posso ao mesmo tempo rebaixar ela, porque, querendo ou não, todo mundo tem o seu valor e todo mundo consegue ser alguém bom, querendo ou não, né? Então, assim, vamos supor, sou comparado com alguém branco, tá bom, fui comparado com ele, legal. Mas aí, vamos supor que a pessoa chega em mim e fala, ele é melhor que você porque ele é branco. Aí já é outro assunto, porque a pessoa não sabe a que ponto pode chegar, mas ela também não sabe a que ponto aquela pessoa pode chegar, entendeu? Aí tem isso. A gente também identifica algumas questões que acabam impactando na questão da autoestima,
Por exemplo, eu nunca me achei um homem bonito. Nunca tenho até hoje alguns problemas nessa questão de autoestima, porque especialmente os familiares por parte do meu pai não me achavam uma criança bonita. Bonitos eram os meus irmãos que eram brancos. Hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendi. Então isso gerou pra mim bastante dificuldade com relacionamentos, né? Eu já comentei com vocês em sala de aula, a minha primeira namorada é minha esposa e eu tive a primeira namorada com 21 anos. Então eu sempre tive essa questão de não me achar uma pessoa bonita, não me achar uma pessoa amável, né? Que seria possível de amar, muito porque essas questões eram ditas, né? Na família, na adolescência, no ambiente de trabalho, né? Ele não é bonito, mas é legal, é inteligente, mas não é bonito. Então coisas desse tipo me marcavam bastante e eu só fui perceber que impactaram na questão da minha autoestima aí já na fase adulta, né? Não afetou muito, que eu nunca fui uma pessoa que liguei muito. Tipo, eu sempre levei na brincadeira, mas às vezes, tipo, dependendo da situação, às vezes eu fico um pouco abalado assim, eu fico pensando, nossa, eu não me pareço com um macaco, tipo, na minha visão. Você já se sentiu excluído ou marginalizado em algum contexto por causa da sua etnia? Sim. Excluído, sim. Já me senti excluído algumas vezes aí. Eu acredito que já, mas eu não digo marginalizado, mas inferior. Porque até as pessoas que estão ao meu redor hoje em dia, pessoas brancas que estão ao redor hoje em dia na minha vida, parece que elas me veem com um olhar de inferior. Mas quando eu era menorzinho, assim, no Fundamental 1, eu era bastante excluído, porque, tipo, você sempre é aquele último a ser escolhido, as pessoas não queriam muito sentar do seu lado, porque eu também tinha um cabelo muito grande, aí as meninas ficavam com medo de pegar piolho. Tipo, os meninos falavam, porque você tem o cabelo grande, você não é menina. Era um pouco difícil. No tempo de escola mesmo, eu me sentia principalmente em grupos, né? Quando eu fazia alguns grupos, né, que me colocaria com eles, eu me sentia afastado daquele ambiente. Pra falar a verdade, eu tinha um grupo de amigos bem próximos meus, assim, quando eu morava no Rio, que eram crianças negras também. E quando eu vim para São Paulo, eu senti muita dificuldade, porque a maioria das pessoas com quem tanto eu estudava, quanto pessoas que eram próximas de mim, eram crianças brancas. E, por exemplo, eu escutava muitos comentários na escola sobre o meu cabelo, sobre o meu jeito de falar. Então, enquanto criança, eu era uma criança bem excluída. E muitas vezes eu sentia que isso era por eu ser diferente. Como você lida com os estereótipos raciais e as expectativas sociais associadas à sua etnia? Quando eu era mais nova, eu tinha uma ideia muito branca de mim mesma, porque eu olhava no espelho e eu falava, as minhas amigas ao meu redor não tem esse tipo de cabelo, não tem esse meu nariz, não tem os meus lábios, e isso pra mim foi crescendo como uma barreira. Aí eu vivenciei mais algumas coisas com pessoas iguais a mim, que eu falei, isso aqui é parte de mim, é a minha cultura, eu tenho que adquirir isso. Não posso ficar olhando pro lado e simplesmente me comparar a elas. Então, sempre que eu começo a me comparar com algumas meninas que não são da minha etnia, eu tento sempre levar para outro lado para conseguir lidar. Cara, vou ser bem sincero, eu não lido tão bem não. Eu não sou cabeça forte não. Eu perco o controle muito fácil. Quando eu vejo que é alguma coisa que não tá ali, que eu vejo que não é certa, eu já não consigo ser tão calmo com a pessoa, né? Olha, eu acho bem interessante que hoje em dia existe muito mais representatividade do que antigamente. Porém, eu acho que enquanto pessoas negras estão sendo representadas tanto na mídia quanto na cultura, a gente tem que falar também sobre a questão dos estereótipos. Porque eu sinto que muita dessa representatividade é de forma estereotipada. E isso acaba fazendo com que nós, pessoas, enfim, comuns, nos comparemos. Então a gente se sente representado, mas ao mesmo tempo não. Porque existem estereótipos de aparência, estereótipos de formas de se portar que você precisa ser para você se encaixar.
fico preocupado, assim, eu fico pensando, será que eu vou conseguir ser um advogado ou uma coisa, tipo, que às vezes eu tenho mais a visão, tipo, de só os brancos conseguem, tipo, algumas coisas, tipo, alguns empregos, assim, coisas que são mais acessíveis a ele. Eu acho isso que é um assunto muito complicado, porque com esses estereótipos que a gente cria, você acaba excluindo uma parte das pessoas que são iguais a você, tipo, pessoas que precisam desse acolho, e geralmente não tem muito. As pessoas acabam entendendo que as pessoas negras são pessoas que deveriam ser mais fortes, que são aptas para algumas atividades que são mais braçais, porque associam, né, a negritude a essa questão mais selvagem, digamos assim. Eu até passei por uma situação extremamente constrangedora uma vez. Vocês estão fazendo lembrar de coisas que mexem um pouco comigo, mas vamos lá. Uma vez eu estava no dentista fazendo limpeza. Eu tenho problema de ter muito tártaro, então regularmente eu tenho que fazer essa limpeza. E eu fui num dentista que eu não costumava ir, por causa da questão do plano e tal, acabei indo num dentista que eu não costumava ir. E esse dentista fez todo o procedimento, estava bastante dolorido o procedimento. Aí eu falei, dói assim mesmo normalmente? Ele falou, não, fica tranquilo. As pessoas da sua raça são bastante fortes, então eu nem te dei anestesia. Então esses são alguns estereótipos que a gente acaba tendo que enfrentar, né? Das pessoas acharem que porque a gente não é branco, a gente tem que ser mais forte, tem que aguentar dor, tem que aguentar sofrimento, e a gente é humano como qualquer pessoa, e a sensibilidade é a mesma para a dor, para tudo.